É isso aí. Boa noite, Rede Jovem. Tô com a minha gola em homenagem ao Bruno, dos 180 segundos. Deixa eu ajeitar aqui antes que quem tem toque fique com agonia aí onde você tá. Quem curtiu os 180 segundos aí? Hoje a gente tem a presença ilustre de uma das criadoras dos 180 segundos. Há quantos anos atrás, Cris? Foi uns, acho que mais de 10, eu acho. Uns 12 anos atrás. A Cris, esposa do Bruno. Fica de pé, Cris. Vamos dar uma salva de palmas pela vida da Cris. A Cris e o Bruno. Bruno, que alguns conhecem como Frodo. O nome dele não é Frodo. O nome dele é Bruno. A Cris e o Bruno, né, eram líderes aqui na Rede Jovem, líderes de célula aqui por vários anos, uma bênção de Deus aqui. Quando eles, depois de se casarem, eles se mudaram para João Pessoa, lá no Nordeste, e lá hoje são líderes lá naquela casa de adolescentes. Ele é líder de louvor lá também, abençoa os jovens, abençoa os adultos, abençoa todo mundo, né, Cris? Então a Cris está aqui hoje, nos abençoando aqui também. Você é muito bem-vinda, Cris. É uma alegria te receber aqui. E a Cris até trouxe a sobrinha dela, Maria Eduarda. Isso? Falei? Acertei? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus pela vida da Maria Eduarda também. Você é muito bem-vinda, querida. Que bom ter você aqui com a gente. Glória a Deus. É isso aí, galera. Curti demais que tocou Oficina G3. O Bruno falou. E deixa eu te contar, eu sei que para alguns mais jovens aí, você olhou e falou, olha, tocaram a música do Morada. Mas não, eles tocaram a música da Oficina G3, que é uma banda antiga. E é antiga. Não adianta querer negar que a gente tá velho, é antiga. Deixa eu te contar, quando eu era adolescente, eu me converti. Adolescente. Aí, cara, o meu discipulador... um dia, foi fazer o discipulado comigo lá na minha casa, e aí ele chegou e ele falou, olha, eu trouxe pra gente assistir um vídeo de uma banda, que você vai curtir e tal. Tipo assim, dele não, é uma banda cristã. Você teve ideia como a Oficina G3 é velho? E o que ele trouxe pra gente assistir era uma fita de videocassete, com um show dessa banda. Eu e a minha família, a gente estava vindo da igreja católica, então o que a gente conhecia de igreja era o que tinha na igreja católica. Ele falou, eu trouxe um vídeo de uma banda para a gente assistir. Aí eu fui na sala, chamei toda a minha família, falei, olha só, ele trouxe um vídeo da igreja para a gente assistir. Aí meu pai, tirou o futebol que ele estava assistindo, chamou minha mãe, juntou a família inteira na sala, falou, vamos assistir o vídeo que ele trouxe da igreja para a gente assistir. E aí, cara, ele colocou o vídeo de um show ao vivo da Oficina G3, e eles abriam um show com essa música, e aí começava que tinha um violino no começo, aquele negócio daí, eram as luzes todas apagadas, eles só tinham lanternas nas cabeças dele, todos a banda tinha uma lanterna na cabeça, e faziam assim, ó, com aquelas lanternas, cara, e a minha família católica na sala assistindo o vídeo da igreja, assim, e o cara, discipulador, não sabia o que fazer e tudo mais, tal. Aí tocou umas 3 músicas dessa, aí a gente pausou e tipo assim, olhamos para ele, você vai pregar agora? Como que vai ser? Mas foi legal, ele estava tentando envolver o discípulo adolescente dele. Não sabia que eu ia mobilizar minha família inteira ali para assistir o vídeo da igreja. Mas foi muito bom e marcou minha adolescência, marcou meu início de conversão, eu curti. E espero que marque a sua vida aí também agora. Nem fui eu que pedi, né, David? Foram os jovens mesmo que tiveram a ideia. Meio jovens, né, David? O David, Débora, você é jovem. Muito bom. Mas nós estamos hoje na 3ª semana da nossa série de mensagens Rede Jovem.
nos 40 anos aí, como parte das comemorações dos 40 anos da CCC, a gente começou essa série de mensagens Rede Jovem para falar um pouco sobre por que nós temos esse culto de jovens, por que nós temos as células de jovens, o que é a Rede Jovem, o que ela significa. Ela é muito mais do que uma reunião, muito mais do que um culto. A gente falou na primeira semana que a Rede Jovem é uma rede de conexão, é uma rede para que a gente possa ter apoio, dar apoio um ao outro, para que a gente possa se conectar, para que a gente possa abençoar a vida um do outro. Eu estou vendo aqui o Léo e a Paula sentados. Eu acho que foi a última vez que o Léo fez ofertas aqui. Ele foi falando sobre como aqui na igreja ele conseguiu conexões que ajudaram ele no trabalho. Aqui na igreja ele conheceu a noiva dele, que ele vai casar daqui outubro, novembro, dezembro, menos de 2 meses, cara. Mano, tá chegando. Ele conheceu a noiva dele, aqui ele conheceu os amigos, aqui. E a gente falou sobre como a Rede Jovem é essa rede de conexão, e a gente quer que você esteja conectado com os irmãos em Cristo, a gente quer que você tenha o apoio, a gente quer que você, que já faz parte da Rede Jovem, você possa ver como você pode servir os seus irmãos dessa conexão que é a Rede Jovem. Eu até falei, por exemplo, se você tem uma família bem estruturada, a sua família é uma família cristã, vocês têm um bom relacionamento, que tal um dia você convidar para ir no almoço de domingo um amigo da Rede Jovem que não tem uma família estruturada, que não tem o hábito de ter uma refeição em família. É para isso, a gente serve para dar perspectiva uns para os outros, para ajudar uns aos outros. Na segunda semana, nós falamos sobre como a Rede Jovem é uma rede de descanso, sobre como aqui a gente pode encontrar um ambiente onde a gente se achega ao Senhor Jesus, um ambiente onde a gente pode abrir o nosso coração, um ambiente onde o Senhor vai trazer descanso para as nossas almas, sobre como aqui a Rede Jovem é um hospital. Então nós precisamos ter o nosso coração no lugar certo e ter uma tolerância, que às vezes vai ter irmãos aqui que tem ainda atitudes, ainda tem posturas que não são perfeitas, e nós nunca seremos um grupo perfeito. A Rede Jovem não foi feita para ser um grupo de pessoas perfeitas, mas sim um grupo de pessoas imperfeitas, cheia de falhas, cheia de problemas, doentes que estão procurando o médico dos médicos. E esse ambiente, esse lugar para a gente encontrar o descanso para a nossa alma, para o nosso espírito. E para terminar essa série de hoje, a gente vai falar como a Rede Jovem é uma rede de pesca. Então repita comigo, diga: rede de conexão, rede de descanso, rede de pesca. E a gente está falando ali, esqueci de pegar minha Bíblia, você me alcança aí, por favor, Shang ou Tari, ou os dois juntos. Obrigado, te amo, minha lindinha. Vamos dar uma salva de palmas para a pastora mais linda desse universo inteiro. Ela é demais. Ela é minha esposa, para quem não saiba, tá? Só para deixar claro, né? Vai que alguém não sabe. Então vamos lá. A gente falou na primeira semana, a gente baseou a nossa palavra sobre Atos 2. Semana passada, Guilherme Carneiro veio aqui, pregou, mandou fogo, soube que vocês terminaram pulando, dançando, se alegrando, erguendo cadeira, foi top demais. Pregou em Atos 3, e hoje a gente vai continuar em Atos 4. E Atos 4 é um capítulo tão interessante aqui na Bíblia, porque Atos 4 começa falando sobre os discípulos sendo perseguidos. Atos 4 vai falando sobre como aquilo que os discípulos estavam fazendo, porque eles estavam pregando o evangelho, porque eles estavam orando por cura e as pessoas estavam sendo curadas, porque eles estavam falando de Jesus, porque o evangelho estava alcançando e salvando novas pessoas, os discípulos começaram a ser perseguidos. Eles foram presos, enquanto eles estavam na cadeia. Você pode ler com calma durante essa semana, Atos 4, enquanto eles estavam na cadeia, o Senhor foi lá, enviou um anjo no meio da noite, e libertou os discípulos. Aí, na manhã seguinte, quando vieram para levá-los para o interrogatório, chegaram lá, as cadeias estavam trancadas, mas estavam vazias, e os guardas estavam de guarda a noite inteira, e ficou aquele alvoroço. O que aconteceu? De repente souberam que eles já estavam lá no templo pregando de volta. Então foram até o templo, e eles estavam lá pregando novamente, porque o Senhor os libertou e os levou para pregar. E cara,
Aí os discípulos então, eles estão capítulo 4, passam ali sofrendo perseguição, presos, sendo soltos pelo Senhor, enviando o anjo. Então eles começam a orar pela igreja, eles começam a orar contra essa perseguição, contra esse levante que está acontecendo, contra a pregação. E o versículo 31, eles terminam a oração falando assim, Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Anunciavam a palavra de Deus. Joga de volta essa versão que vocês colocaram aqui, que eu gostei muito. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe, eu quero começar essa noite te falando uma coisa, se caso não esteja claro para você. Se você se considera um discípulo de Jesus, quem aqui você fala, eu sou um discípulo de Jesus? Levanta a sua mão e fica com ela levantada. Você fala assim, eu sou um discípulo de Jesus, levanta a sua mão, fica com a sua mão levantada, quem é discípulo de Jesus? Se você se considera um discípulo de Jesus, deixa eu te contar uma coisa. Você foi salvo por Cristo e se tornou um discípulo para anunciar o Evangelho. Pode baixar. Jesus, ele chama os seus discípulos, ele treina os seus discípulos por 3 anos, com qual propósito? Jesus não chamou os discípulos e não treinou os discípulos para a obra da salvação, porque a obra da salvação, Jesus fez sozinho, sem os discípulos. Jesus não treinou os discípulos para que eles tivessem uma vida melhor, para que eles tivessem uma vida mais vitoriosa. Jesus não chamou os seus discípulos, quando Jesus chama os seus discípulos, ele não chamou os seus discípulos para que eles pudessem cumprir os seus sonhos, alcançar os seus sonhos. Jesus não vem e não faz o chamado dos discípulos para destravar a mente deles, para que eles alcançassem 100% do seu potencial e assim construíssem um novo patamar que fosse liberá-los para serem os grandes sábios ou bem-sucedidos daquela época. Não é para isso que Jesus chama os discípulos. A palavra de Deus fala que a primeira menção, a primeira fala de Jesus para os seus discípulos, abre aí comigo em Mateus 4, Mateus 4, 18, nos mostra, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Vinde após mim e os farei pescadores de homens. Jesus não escondeu em nenhum momento a expectativa que ele tinha de um discípulo. Ele foi claro. Sabe qual é a expectativa que eu tenho de um discípulo? Transformar eles em pescador de homens. Se não tivesse ficado claro, essa foi a primeira coisa que Jesus falou para os discípulos. Qual foi a última coisa que Jesus falou para os discípulos? A gente viu em Mateus, a primeira conversa dele com os discípulos em Mateus 4. Quando a gente vai para Mateus 28, versículo 18, mostra a última conversa de Jesus com os discípulos. E qual é a última conversa de Jesus com os discípulos em Mateus 28, 18? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Isso, Jesus aproximou-se deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes ordenei, e lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Da primeira conversa até a última conversa, Jesus foi claro naquilo que ele esperava dos seus discípulos. Um discípulo de Jesus é chamado, é treinado, é curado, é transformado, é abençoado, é revestido, é levado ao crescimento, é levado a receber dons e talentos. Com qual finalidade? Pregar o Evangelho, evangelizar,
fazer novos discípulos. É para isso que eu e você fomos salvos. Olha só, se hoje Jesus chegasse para você, você chegasse em casa, pá, da Rede Jovem, não sei se você tem uma rotina pós-Rede Jovem, quem aqui, vamos ver, rotinas pós-Rede Jovem, quem aqui é da rotina do rolê? Quem aqui, você normalmente vai para um rolê depois da Rede Jovem? Levanta a mão, deixa eu ver você. Nossa, achei que era mais gente que ia para o rolê. A galera tá tímida, com vergonha de falar que vai para o rolê. Quem vai, sei lá, quem vai comer em algum lugar antes de ir para casa? Levanta a mão, quem come em algum lugar. Quem vai direto para casa, sai do culto, vai direto para casa. Eu tenho uma rotina. Preste toda a rede. Ah, tá. Chong, a tua e da Cal, vocês contam como rolê. Se você vai para sua casa, deixa eu deixar claro. Se você vai da Rede Jovem direto para sua casa, mas vai mais do que 17 pessoas junto, boas notícias. Isso é um rolê. Ok? Se vai mais uma pessoa que não mora lá regularmente, já é rolê. Tem alguns que já moram lá regularmente, né? Eu tenho uma rotina pós-Rede Jovem, né? Nossa rotina, normalmente os meus pais estão lá cuidando das nossas crianças, a gente fica aqui, aconselhamento até mais tarde, termina a Rede Jovem, a gente vai para casa, libera os meus pais, vê se as nossas crianças estão dormindo, se precisa fazer alguma coisa, eu compro um cachorro quente todos os sábados no mesmo carrinho de cachorro quente, volto para casa e a gente come. Essa é a minha rotina. Agora, independente de qual é a sua rotina, imagina que na hora que você chegou em casa, antes de dormir, tá lá Jesus te esperando. Tá lá Jesus. Alguém já assistiu The Chosen? Quem já assistiu The Chosen? É massa, né? O Jesus do The Chosen é uma gente boa, não é? O Jesus da realidade, ele é mais gente boa do que o Jesus do The Chosen. Inclusive o Jesus do The Chosen, ele congrega aqui na Rede Jovem. Cadê o Generoso? Tá aí? Generoso tá por aí? Cadê o Generoso? Olha, ó, Jesus do The Chosen aí, ó. Fiz você passar vergonha, né? Você gosta de ficar bem quietinho. Mas Jesus do The Chosen, ele congrega aqui. O Gui tá aí com a gente. Jesus tá lá te esperando. Aí Jesus olha para você e pergunta, presta atenção na pergunta de Jesus. Jesus olha para você e pergunta: eu posso te transformar no que você quiser, em quem você quiser. Fala qual é o teu sonho, fala qual é o teu alvo, fala, tipo assim, olha, eu quero ser essa pessoa, e não estou falando de você, tipo assim, tomar a vida de alguém, tipo assim, eu quero ser um engenheiro muito bem sucedido, eu quero ser um médico que vai salvar muitas vidas, eu quero ser um cantor que vai viajar pelo mundo. Qual é a pessoa que você pediria para ser transformado? Vai lá, Jesus está na tua frente, meu irmão, você precisa falar. Fala, a resposta da alma, a resposta do que vem do coração. Fala aí agora pro teu vizinho, quem você gostaria de se tornar? Fala aí. Olha aí, muito bom. Volta para cá agora. Sabe aquela resposta crente? Eu tô meio sanguíneo, preciso me segurar, senão eu vou ficar contando um monte de história, nada a ver com a palavra. Me ajuda, Tariane. Mas deixa eu contar. Resposta crente é a seguinte, no Tim, eu prego bastante no Tim já há muitos anos. No Tim sempre tem o Tim crente. O Tim crente, ele sempre vai responder Jesus. Aí você pergunta assim, ó, quem que é teu melhor amigo lá na escola? A Maria, fulana, tal. Jesus. Aí você pergunta assim, esse dia eu perguntei, qual que é a sua comida favorita? Aí tá falando, a comida que tiver no céu. O Tim crente, ele sempre vai dar um jeito de responder a coisa. Eu não sei qual vai a sua resposta. Mas sabe qual que é a resposta do Tim crente? E que eu acho que é a resposta, nesse caso é a resposta mais sábia. Quem que você quer se tornar? A resposta é, quem o Senhor quiser, Jesus. Quem o Senhor quer que eu me torne? Sabe, Jesus, um dia, ele fez uma intervenção na minha vida. O meu destino era um destino de perdição, o meu destino era um destino de inferno, o meu destino era uma vida miserável. Jesus veio, interviu, me salvou, mudou a minha direção, mudou a minha história. Por que que ele fez isso? Tudo que Jesus faz, ele faz com um propósito. Jesus tem propósito em tudo que ele faz.
Qual é o propósito de Jesus ter transformado a sua vida? Qual é o propósito de Jesus ter te chamado para ser um discípulo dele? Está na Bíblia. Jesus te chamou para ser discípulo, para que você se torne um pescador de homens. Jesus te salvou para você ser um pescador de homens. Deus é um Deus que procura. Quando a gente vê Deus na Bíblia, Deus é um Deus que sempre está à procura. Desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, a gente vê que lá no jardim, Deus estava à procura de Adão e Eva. Adão e Eva, onde vocês estão? E lá estavam eles escondidos. Deus estava à procura do homem. A gente vê na história do povo de Israel, sempre Deus indo à procura para tirá-los do Egito, para livrá-los da Babilônia, para buscar o coração deles. A gente vê no Novo Testamento, quando Jesus vai expressar através de parábolas quem é Deus Pai. E aí Jesus vai contando que Ele é o pastor que está atrás da ovelha, que Ele é a viúva que está atrás da dracma perdida, da moeda perdida, que Ele é o pai que está em procura do filho pródigo. O nosso Deus é um Deus que está em procura. E deixa eu te falar, se você é um discípulo de Jesus, precisa tocar no seu coração. Se eu sou discípulo de Jesus, precisa queimar no meu coração a procura de Deus pelas almas perdidas. Rede Jovem, nós somos uma rede de conexão, e é muito bom estarmos conectados com os nossos amigos. Rede Jovem, nós somos uma rede de descanso, e como é bom entrar nesse lugar, nesse ambiente de adoração, e receber descanso para minha alma. Mas Rede Jovem, nós somos uma rede de pesca, e precisa arder no meu coração o desejo do coração de Deus, de procurar o perdido, de salvar aqueles peixes que ainda não foram pegos por essa rede. A primeira ordem de Jesus para os seus discípulos foi: pega essa rede, antes deles serem discípulos, pega essa rede e lança ela, e puxa os peixes. O Senhor te salvou para que você seja usado, para que muitos sejam salvos. Eu não sei quais são as suas habilidades, eu não sei quais são as suas preferências, eu não sei quais são as suas características, mas uma coisa eu sei: o Senhor te salvou para que você, através de você, muitos sejam salvos. Ele te colocou numa rede de pesca, para que através da sua vida, muitos venham. Há uma resistência contra a pregação do Evangelho desde sempre. A gente vê aqui em Atos, a gente veio lá desde Atos 1, Atos 2, a igreja estava se conectando, sendo uma rede de conexão, vivendo em comunhão, e está tudo bem para o mundo isso. A gente vê em Atos 3, a igreja sendo um lugar de descanso, sendo um hospital, trazendo descanso, e está tudo bem. Mas quando a gente vê em Atos 4, eles pregando o Evangelho, eles pregando as boas novas, eles pregando as verdades de Deus, o que acontece? Perseguição. Há uma resistência tentando te impedir de cumprir o seu papel de ser rede de pesca. Naqueles dias eram os sacerdotes, era o sinédrio que mandava os discípulos para a cadeia. Nos dias de hoje é o egoísmo. A sua cadeia talvez tenha sido a sua preguiça, a sua cadeia talvez tenha sido a indiferença, a sua cadeia talvez tenha sido um coração esfriado, a sua cadeia talvez tenha sido a vergonha, a sua cadeia talvez tenha sido uma agenda cheia, a sua cadeia talvez tenha sido uma falta de percepção espiritual. Qual tem sido a cadeia que tem segurado, impedido, prendido você, resistido de que você vá pregar o Evangelho para que outros sejam salvos? Não importa qual é o nome da sua cadeia,
O que importa é o nome do seu Deus. Se o nome do seu Deus é Jesus, assim como para aqueles discípulos ele enviou um anjo que tirou eles, a cadeia continuou presa, mas os discípulos já não estavam mais. Não importa o que tem te resistido hoje, você precisa identificar quais têm sido as resistências que têm me impedido de pregar o evangelho, de levar a salvação, e você orar e falar: Senhor, talvez eu não tenha em mim as forças para vencer essas barreiras, mas eu não preciso das forças naturais, eu preciso de uma força espiritual. E assim como o anjo veio e tirou os discípulos daquela prisão, eu quero entregar na sua vida uma palavra em nome de Jesus. O Senhor vai vir de forma sobrenatural e vai afastar você desse ambiente, desse lugar que tem te prendido de compartilhar o evangelho com outros. E em nome de Jesus, quando souberem, quando te procurarem, cadê ele? Cadê ela? Vão falar: já está pregando por aí, já está compartilhando as boas novas. Você faz parte de uma rede de pesca e você vai cumprir esse papel no nome de Jesus. Quantos creem em nome de Jesus? Cadê o Gui Monteiro? Gui, chega aí, pega o microfone e sobe aí. O Gui, ele compartilhou comigo uma palavra que ele sentiu sobre a Rede Jovem, que Deus colocou no coração dele há um tempo já, e ele vinha orando, e recentemente ele sentiu, e quando ele compartilhou comigo, eu sabia que era para essa mensagem de hoje. Então eu vou pedir para ele compartilhar rapidinho aqui com a gente essa mensagem, essa palavra de Deus que ele recebeu. Eu fiz igual o Chong na hora da oferta. Durante o Acampasca eu senti Deus me falando algumas coisas sobre a Rede Jovem, e ele falava: eu estou vindo sobre a Rede Jovem como um caçador. Aqueles que fugiram do meu cercado, aqueles que fugiram do meu viveiro, eu estou indo atrás deles como um caçador. E durante essa semana passada eu estava na sala de oração orando, e eu voltei com isso. Deus me deu a impressão de ver como se fosse uma grande floresta e vários animaizinhos fugindo, e Deus ele vinha como um caçador atrás desses. E eu achei muito legal, porque eu comecei a lembrar de pessoas que quando eu era teen, que quando eu era mais novo vinham na igreja e agora não vem mais. E eu também comecei a lembrar de pessoas que não vêm mais, mas têm voltado. E eu comecei a ver muito Deus vindo sobre a Rede Jovem como esse que vem atrás de recuperar aqueles que saíram. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus por essa palavra. E o Gui falou disso, essa palavra que ele recebeu, essa visão que ele recebeu do Senhor como um caçador, e alguns que tinham sido perdidos sendo salvos novamente. Dia 15 de outubro vai ser um sábado, e vai ser o sábado que a gente vai cantar parabéns para a CCC. Vai ter bolo, é verdade, vai ter bolo para todo mundo. A gente vai cantar parabéns. E esse é um dia que eu quero te desafiar. Se você conhece alguém que já foi da Rede Jovem, que já foi da CCC, e essa pessoa não está em igreja nenhuma, ela talvez nem é crente mais, você vai convidar essa pessoa falando: olha, a gente vai celebrar os 40 anos da nossa igreja e você faz parte desse aniversário, porque você já esteve lá um dia. Se a pessoa está bem em outra igreja, está crente, glória a Deus, deixa ela na igreja que ela está. A gente não quer roubar pessoas de outras igrejas. Eu estou falando daqueles seus amigos que já estiveram aqui e não estão em igreja nenhuma, não estão mais com Deus. Você vai convidar essas pessoas para virem, falar: olha, vai ter o aniversário da CCC e a gente quer que você esteja lá para comemorar, porque eu creio que essa palavra que o Gui falou vai se cumprir nesse dia. Muitos que estiveram e não estão mais vão estar aqui com a gente vai estar com essa igreja lotada, porque não vai ser algo só da Rede Jovem, não, vai ser a igreja inteira aqui. Mas em nome de Jesus, aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele participante da sua célula, quem sabe foi ser um antigo líder seu, foi uma pessoa que te discipulou, uma pessoa que você discipulou e ela abandonou no meio do discipulado por algum motivo, não importa, você vai convidar essas pessoas e elas virão, e elas vão se encontrar com Jesus novamente, em nome de Jesus. Sabe, se somos uma rede de pesca, se fomos salvos para pregar o evangelho, quais são essas resistências que muitas vezes nos atrapalham, que nos impedem? Primeiro, a maioria dos crentes não se considera bons em falar publicamente. E a maioria dos cristãos, então, eles deixam de pregar o evangelho, porque eles consideram que eles não são bons com as palavras. Eu até fiz no meu Instagram uma enquete essa semana, me preparando para essa mensagem. Eu fui fazendo umas perguntas ali, e aí as pessoas foram respondendo, e alguns até foram me enviando mensagem ali no direct, e eu fui entendendo um pouco mais, fui lendo um pouco mais a respeito, e cara,
a maioria de nós, quando não prega o evangelho, não prega porque considera que não fala muito bem. Acha que eu não vou conseguir preparar o meu raciocínio de uma forma muito lógica. Pensa que eu não vou conseguir expor a mensagem bíblica com a profundidade que ela merece. Você sabia que o maior... Isso é uma pesquisa que foi feita em 14 países diferentes. Para quem quiser, posso enviar o link depois dos dados, só me pedindo, pessoal. Foi feita em 14 países diferentes. E era uma pesquisa sobre medos. E ao final da pesquisa, a conclusão foi que o maior medo da população média era de adultos. O maior medo de um adulto é falar em público. Em segundo lugar, é morrer. Acredita? As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Então, talvez para você que está aqui, você fala, puxa, o que me trava de falar o evangelho é o meu medo de falar mal, é o meu medo de errar com as palavras. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus, quando ele foi escolher os seus discípulos, ele não foi atrás das pessoas que falavam melhor. Jesus, ele não foi atrás daqueles que tinham a melhor capacidade de comunicação. Na real, a maioria dos seus discípulos, eles não tinham estudos, eles eram pessoas, assim, uns caras bem chucrão, que não sabiam se expressar muito bem. Mas com a graça e a capacitação do Espírito Santo, eles foram capazes de compartilhar aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que eles viram. Então, eu quero que você saiba hoje que pregar o evangelho, vamos tirar já um primeiro mito. Pregar o evangelho não se trata de você ter uma capacidade de vir aqui pegar o microfone e falar bem para todo mundo. Pregar o evangelho se trata de você estar disposto a compartilhar no 1 a 1 sobre aquilo que você tem visto e vivido. Sabe, nós precisamos ter disposição para compartilhar. Tenha disposição para compartilhar. Compartilhar a sua vida, compartilhar a sua história, compartilhar testemunhos daquilo que Deus fez com você, mesmo de coisas pequenas do seu dia a dia. Compartilhe. Puxa, você acordou de manhã e você sentiu que o Espírito Santo falou com você, compartilhe isso com as pessoas do seu trabalho. Chega lá, sentou, você trabalha no escritório, sentou, e aí o pessoal fala, peguei o ônibus hoje, estava lotado, não sei o que, você fala, puxa, olha, sabe uma coisa interessante? Eu quando fui sair de casa hoje, eu estava orando, e o Espírito Santo falou comigo. Por que às vezes, não vou falar de você, tá? Eu não vou julgar você, eu vou falar de mim. Por que para mim, às vezes, é super tranquilo eu falar sobre aquilo que o Espírito Santo está falando comigo, aqui para vocês, para um ambiente para 300 pessoas, mas é difícil para mim falar que o Espírito Santo falou comigo, sei lá, quando eu ia falar no mecânico, mas o mecânico é crente, é irmão daqui da igreja, mas quando eu estou no mercado, e não é a caixa crente, é outra caixa, porque tem uma caixa que também é crente. Mas sei lá, se eu estou num ambiente de uma pessoa, no 1 a 1, com uma pessoa que não é crente, que não é nada a ver, com essa pessoa eu tenho dificuldade de falar, olha, hoje o Espírito Santo falou comigo. Mas não deveria ser ao contrário? Eu não deveria compartilhar que o Espírito Santo falou comigo exatamente com aquele que ainda não conhece o Espírito Santo? Então, na sua célula, hoje talvez você chegou lá e falou sobre, essa semana no meu devocional, Deus falou isso aqui comigo. Mas e se a gente começasse a normalizar, você chegar na sua sala de aula, lá na sua faculdade, lá no seu colégio, e na hora de, sei lá, algum trabalho em grupo, na hora do intervalo, vocês estão conversando ali, você fala, puxa, sabe, olha que interessante, essa semana no meu devocional, quando eu estava lendo a minha Bíblia, Deus falou isso aqui comigo. Sabe, o mundo, ele tem feito isso. O mundo, para tentar estabelecer algumas mentiras do inferno como se fossem algo normal, ele tem tratado essas mentiras do inferno como se fosse algo natural. Então aí você está assistindo uma série, você está assistindo um filme, e aí eles colocam lá uma cena de uma coisa que é uma mentira do inferno, eles colocam lá como se fosse algo totalmente natural.
Porque eles estão tentando normalizar as mentiras do inferno. E eu e você, a gente tem dificuldades de normalizar as verdades celestiais. Então, pregar o evangelho é muito mais do que eu falar em público. Se essa é a sua trava para pregar o evangelho, já vamos remover ela hoje. Você pode e deve e foi chamado para pregar o evangelho no 1 a 1, expondo a sua vida, expondo o que Jesus faz na sua vida. Muitas vezes, uma outra dificuldade que nos trava, que nos impede, é que nós temos dificuldades de identificar os momentos certos de evangelizar. Foi uma coisa que surgiu ali na enquete que eu fiz, algumas coisas que vocês compartilharam, e que às vezes é difícil de perceber qual é o momento que eu devo entrar com o evangelho na vida da pessoa. Qual é o momento de eu apresentar Jesus para a pessoa. E sabe, eu creio que o Espírito Santo, Ele é o nosso melhor amigo. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador. E o Espírito Santo, ele pode ser aquele radar. Ele pode ser, sabe quando a gente está procurando Wi-Fi? Todo mundo já passou por essa, né? A gente é especialista em procurar Wi-Fi. É ou não é? Surgiu uma rede de Wi-Fi, opa, já sei. Você tem um ponto da sua casa que já está gasto no piso, que você sabe que ali, meu irmão, você precisa baixar um vídeo, você precisa subir um trabalho importante da faculdade, você precisa dar conexão rápida, você sabe exatamente o ponto onde você vai parar e vai fazer é o céu aberto da rede da Vivo ali. Sei lá porque eu falei da Vivo, não sou patrocinado, tá, gente? Vivo me patrocina. Mas eu e você, às vezes a gente perde essa sensibilidade com o Espírito Santo, mas Ele está disponível para isso. Às vezes terão coisas no nosso dia a dia que a gente nem percebe, mas se a gente começar a trazer o Espírito Santo, começar a orar mais em línguas no nosso dia a dia, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Eu ativo o Espírito Santo para Ele ir me dando dicas, para Ele falando, para eu ver que a barrinha do Wi-Fi, opa, subiu aqui. O Espírito Santo está querendo fazer algo aqui, falar algo aqui. O João Robson está por aí? Cadê o João Robson? Está por aí? Não? Está aqui? Chega aí, João. Porque o João compartilhou comigo esses dias um testemunho de que algo que ele viveu e que no dia que ele compartilhou, eu falei, cara, ó, daqui a algumas semanas eu vou pregar sobre esse tema e eu quero que você compartilhe com a Rede Jovem esse teu testemunho. Porque eu acho que demonstra um pouco essa nossa capacidade de às vezes estar no nosso dia a dia e nas nossas coisas naturais do nosso dia, o Espírito Santo vir e aumentar a nossa barrinha do Wi-Fi. John, compartilha aí com a galera aquele testemunho. Eu vou tentar ser o mais breve possível, assim como que eu falei pro pastor aquele dia. Para quem não sabe, eu sou jornalista e aí eu fiz um trabalho pro Canal Futura. Aí eu fui fazer um trabalho de pesquisa para avaliar como que as pessoas veem o canal, tal, enfim, uma avaliação do Canal Futura. E aí eu já tinha acabado minha cota de entrevistados no dia. E aí eu indo pro hotel onde eu estava hospedado, e aí me chama um morador de rua, ele me chama, e aí a gente começou a conversar, eu comecei a conversar com ele e tal, e aí eu já estava indo embora, e aí ele estava vendendo paçoquinha, e aí ele pegou, eu já estava indo embora, e aí ele veio assim, leva uma paçoquinha para me ajudar, eu falei, tô sem dinheiro, cara, só tô com o dinheiro contado do trabalho e tal, daí ele pegou e me deu uma paçoquinha de graça. Aí aquilo lá, pô, mexeu comigo, entendeu? Aí eu peguei e fui conversar com ele mais profundamente. E aí eu cheguei nele, conversei com ele, ele contou a história dele, que ele estava vindo da Bahia, estava em Itajaí e tal, ali trabalhando. E aí eu conversei com ele, a gente conversou e tal, aí eu peguei e perguntei para ele assim, qual que é o seu maior sonho? E aí ele, quero voltar para minha família, quero parar de beber, e enfim, eu quero pintar. E lá em Itajaí tem uma igreja matriz, e a igreja matriz ela não está pintada. E aí ele falou bem assim, eu trabalhei muito tempo como pintor. Aí nessa do maior sonho ele falou assim, o meu maior sonho é pintar essa igreja aqui.
Aí eu peguei, orei com ele, a gente orou e tal. E aí no final ele falou assim, o que eu mais queria era atenção, porque muitos passam por mim e não me dão atenção. E nesse dia justamente estava tendo um festival de música lá, e estava cheio de gente passando. E eu fui o único que chegou nele, e pude dar esse pouco de atenção que eu dei para ele, ele se sentiu muito amado. Então para mim foi uma experiência única. E também porque Itajaí foi onde a igreja, a CCC começou lá, né? Então no dia eu lembro que eu estava vendo os stories no Instagram do aniversário, e parece que foi algo do Espírito Santo, sabe? Quando o Espírito Santo te coloca no lugar onde não era para mim trabalhar em Itajaí, era para mim ter trabalhado em outro lugar. E aí sabe quando Deus te coloca no momento certo, na hora certa e no lugar certo? Esse foi o lugar certo, a hora certa e o momento certo. Então você não precisa de muito para evangelizar, só um pouco de atenção ali e pronto. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Isso aí, John. Cara, vamos usar mais dessa sensibilidade do Espírito Santo para perceber as pessoas ao nosso redor. Sabe, perceba as pessoas com quem você trabalha. Começa a olhar para elas, começa a tentar a ver as necessidades, as histórias delas. É o que eu falei, você não precisa ser um grande orador para pregar o evangelho, você precisa estar disposto a compartilhar a sua história. Você não precisa de um grande momento para compartilhar o evangelho, você precisa estar disposto a ouvir histórias, a saber da vida das pessoas, a perguntar um pouco além do "Oi, tudo bem?" Faça uma segunda pergunta, faça uma terceira pergunta. Tem pessoas que trabalham talvez do seu lado, que estudam do seu lado, que moram do seu lado há tanto tempo. Qual que é o nome da mãe deles? Essas pessoas moram em Curitiba há quanto tempo? Alguém na família dela está doente? Quais têm sido as dificuldades da vida dela? Será que ela tem chorado recentemente? Tem passado por alguma depressão? Se eu não sei essas respostas relacionadas às pessoas que fazem parte da minha rotina, tem alguma coisa errada. Eu estou sendo como o João falou, essas pessoas que estão passando todos os dias ali do lado, mas não estão dispostas a olhar e dar um pouco de atenção. Jesus falou sobre isso. Jesus, quando ele contou a história do bom samaritano, falou que aquele homem, ele estava lá, deitado, e passava uma pessoa da igreja, e passava outra pessoa da igreja, e passava outra pessoa da igreja, e ninguém conseguia prestar atenção na necessidade daquela pessoa. Sabe, gente, ser um evangelista, pregar o evangelho, ser rede de pesca, Deus às vezes vai proporcionar a gente grandes momentos, grandes eventos. A gente vai fazer no último final de semana de outubro, uma semana ali, 3 dias de uma cruzada evangelística, onde a gente crê que vai acontecer muitos milagres, muitas pessoas vão vir, vão ser salvas para Jesus. A gente vai ir para as ruas, no final de semana seguinte vai vir uma equipe lá dos Estados Unidos, com pessoas da Bethel e a Vineyard, lá da Califórnia, para vir servir a nossa igreja, e a gente vai ir juntos pelas ruas do Bairro Alto, evangelizar, dar palavras de conhecimento, ver grandes milagres. Jesus se move e se expressa nesses grandes eventos de evangelismo, mas Jesus se move e se expressa quando eu vejo meu vizinho passando, e eu pergunto como que está o dia dele. Vamos ouvir as histórias, vamos nos interessar para as pessoas que estão do nosso lado. E para terminar hoje, eu quero que a gente então tenha disposição para compartilhar, disposição para ouvir, disposição para orar. Uma dificuldade que vocês relataram ali na pesquisa que eu fiz nos stories, foi sobre, às vezes, ter uma frieza espiritual. Sobre, às vezes, sentir que eu não tenho algo para dar para o outro. Como que eu vou dar algo para o outro se eu estou me sentindo vazio? Como que eu vou dar algo espiritual para alguém, um alimento espiritual para alguém, se eu estou me sentindo faminto? Gente, eu e você precisamos orar mais. Eu e você precisamos orar mais para os outros. João 6,44 me ensina que eu posso orar para que o Pai atraia os outros para Jesus.
Então ore para que o Senhor use você para atrair outras pessoas para Jesus. Gaste tempo orando para que o Senhor abra portas de salvação na sua rotina. Gaste tempo orando para que o Senhor amoleça o coração daquelas pessoas que você conhece, daqueles seus primos que você gostaria de ver aqui na Rede Jovem. Gaste tempo orando para que o Senhor traga arrependimento para aquela pessoa que está mais perdida no mundão. Sabe, você estar aqui provavelmente é fruto da oração de alguém. Olha aqui ao seu redor. Olha quanto crente bonito tem aqui. Se você é solteiro, aproveita e olha quanto crente bonito tem aqui. Agora, esse monte de discípulos de Jesus que está aqui, um dia, estava indo para... Cara, eu tinha que ter pedido para o Rafa Jesus. Cadê o Rafa? Daqui, o Rafa me mostrou uma foto hoje comparando. Me manda essa foto, deixa eu publicar no meu Instagram. Ah, Rafa, deixa? Cara, eu vou roubar o celular dele e vou me mandar. Amigos, me ajudem aí, me mandem essa foto para eu publicar sem a autorização dele. Cara, ele mostrou uma foto dele antes de Jesus, cara. Cara, irmão, mano, Jesus faz milagres, cara. Jesus ainda faz milagres. Esse cara, com uma carinha tão boazinha, tão bonitinha, é o cara que a gente coloca para quando alguém aceita Jesus aqui na frente, todos os sábados, eu falo assim, olha, tá vendo ali o Rafa, vai com ele. Cara, se fosse o Rafa antes de ser salvo, e a gente colocasse aqui, eu falasse assim, ó, tá vendo aqui o Rafa, quando eu voltasse para as pessoas, elas iam estar lá do outro lado. Porque, cara, olha... Não, é verdade. Antes de Jesus, cara. Agora, o Rafa com Jesus. É o cara que eu coloco aqui, ó, para quando as pessoas aceitam Jesus, eu falo, olha pro Rafa. Esse é um cara para ser olhado. Solteiro, trabalhador, gente boa pra caramba. Tem bom jeito com crianças, porque serve lá no Kids e eu vejo ele todo domingo. Hoje, olha só, vou testemunhar a favor dele. Hoje aqui, ó, foi com a gente lá na praça, chegou aqui 6 e pouco da manhã, ajudou a gente a preparar alimento, pra gente dar alimento pros moradores de rua. A gente voltou, tinha uns amigos falando assim, vamos lá fazer alguma coisa e tal. Ele falou, não, eu tenho que ir pra casa limpar a casa. Que homem! Isso aí. Tá solteiro. Não sei o que está fazendo solteiro ainda aí, meninas, mas tudo bem. O que eu estou querendo dizer é, todos nós que estamos aqui, um dia, parecia impossível a gente estar aqui, mas alguém orou. Atrás da história de cada um que está aqui sentado hoje, tem uma mãe que orou, tem uma tia, uma avó que orou, um primo, um amigo da faculdade que orou, uma amiga do condomínio que orou, um vizinho que orou. Você só está aqui porque alguém orou por você. A gente vê os discípulos aqui, em Atos 4, eles foram presos, Jesus liberta eles, transforma a vida deles de forma sobrenatural, eles voltam a pregar o evangelho e terminam o capítulo fazendo o quê? Orando para que outros sejam salvos, orando para que mais preguem, mais pessoas preguem, orando para que o Senhor libere a salvação. Abra suas mãos onde você está. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Rede Jovem se mova mais em oração por aqueles que estão perdidos. Senhor, coloca no nosso coração uma dor, uma vontade de orar por aqueles que ainda não estão aqui com a gente. Senhor, que a gente possa se importar tanto, a ponto de a gente gastar tempo do nosso dia orando por aqueles que ainda serão salvos. Fica de pé no seu lugar. Eu gostaria de convidar a banda para vir, para não parecer que eles estão me cortando, entendeu? Meus amados, Jesus nos chamou para a gente ser discípulo. E o papel de um discípulo é compartilhar o evangelho.
Se você está aqui e você fala assim, puxa, eu ainda não sou um discípulo, saiba que Jesus, Ele é Deus, Ele estava com Deus, Ele era Deus desde a eternidade. Através dele, tudo que existe foi criado. Tudo que há desde a fundação do mundo foi criado através de Jesus. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Mas o verbo, Jesus, Ele se fez carne. E Ele viveu nesse mundo. Ele habitou entre nós. E enquanto Ele estava aqui andando, pisando, tendo perrengue, igual eu e você tivemos perrengue, Ele estava aqui enfrentando as dores desse mundo. Sabe qual foi o chamamento dele? Ele chamou homens e mulheres comuns para serem seus discípulos. E hoje, se você está aqui e você ainda não aceitou esse chamado de Jesus para ser um discípulo, para ser uma discípula, se você está aqui hoje e você ainda não disse esse sim para Jesus, saiba, Ele está aqui e Ele está te chamando, e você tem a oportunidade de falar sim para Jesus. Hoje você tem a oportunidade de, assim como Pedro, assim como João, assim como André, assim como cada um daqueles discípulos foi chamado enquanto eles estavam fazendo a sua atividade do seu dia a dia. Hoje, até agora, talvez era um sábado comum para você, mas tem a possibilidade de você terminar esse sábado como o melhor sábado da sua vida, o sábado que eu falei sim para Jesus. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou convidar a rede jovem inteira para fazer uma oração. A gente vai repetir em voz alta, a gente vai orar juntos, porque nós somos uma igreja, nós somos um grupo, nós somos irmãos, a gente vai fazer isso juntos. Mas para você que ainda não tomou essa decisão por Jesus, no seu coração vai ser diferente. Você vai orar não da boca para fora, mas vai orar com significado, você vai orar crendo nessas palavras, e ao final da oração você vai falar amém. Se você falar amém, amém significa assim seja, isso realmente vai acontecer, e você vai se apresentar para Jesus hoje, e Ele vai te chamar. Ok? Vamos fazer isso, jovem? Então você pode abrir suas mãos onde você está, aí no seu lugar. Isso, abra suas mãos, feche seus olhos, repita comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus, essa noite eu quero dizer sim para o seu chamado. Essa noite eu quero me tornar um discípulo de Jesus. Por isso eu entrego toda a minha vida para Ti, Deus. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu me arrependo da minha velha vida. Mas a partir de agora, eu quero ser totalmente Teu. Creio nisso, no nome de Jesus.